Olá, vamos começar a estudar o pronome. O pronome acompanha ou substitui substantivo, podendo ser classificado como pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo ou relativo. Neste vídeo, nós vamos estudar o pronome pessoal. Vamos começar com as pessoas do discurso. Nós temos então aqui, segundo a gramática tradicional, a primeira pessoa como eu e nós. A primeira pessoa é a pessoa que fala ou a voz que está no texto. A segunda pessoa, conforme a gramática tradicional, será tu e vós, é com quem se fala ou a quem se dirige em um texto. E a terceira, de quem se fala ou de o que se fala, será ele, ou ela, eles ou elas. Retos. Os pronomes retos funcionam como sujeitos, são geralmente omitidos. Eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, elas. Vamos ver aqui na página 288 da gramática de Faraco e Moura, que é a gramática que nós estamos utilizando neste vídeo, para as explicações e também para os exemplos. Sim, vamos ver o que eles nos dizem na página 288. Abre aspas. Os pronomes que funcionam como sujeito geralmente são omitidos, pois em português as desinências verbais já indicam a pessoa e o número do sujeito. Isso aqui é o que está na gramática tradicional, é também o que a gente aprendia nas escolas, pelo menos quando eu estudei, os professores, as professoras, sempre falavam isso, que em português a gente pode omitir, não precisa colocar o pronome na função de sujeito, não precisa. Mas eu quero que vocês reflitam, é realmente isso que acontece? Não sei. Fica aí a reflexão de vocês. Oblíquos. Podem ser átonos, quando não acompanhados de preposição, ou tônicos, quando acompanhados de preposição. Então, os átonos serão mi, nos, ti, vos, ua, si, li, os, as, lis, si. Exemplos de átomos. Pode me dizer o número do seu telefone? Então, este mi aí vai ser objeto indireto. Desta vez, julguei-me perdido. Este mi será objeto direto. Gente, vocês estão vendo aqui, olha, que já aparece sujeito, já temos aqui objeto indireto, objeto direto, mas a gente está na parte da gramática de morfologia. Nessa parte da gramática, nós simplesmente temos isso, que este mi, que é um pronome átono, ele pode atuar como objeto indireto, por exemplo, mas não se explica o que é, não se explica direito assim, o que é objeto indireto, tá? Isso a gente vai ver lá na sintaxe. Então, quando vocês estiverem na parte de sintaxe do curso, pode ser interessante voltar essa aula aqui e rever. Sim, agora já sabendo melhor o que é um sujeito, o que é um objeto, tudo bem? Tônicos, com preposição. Mim, comigo, nós, conosco, ti, contigo, vós, convosco, ele, ela, se consigo, eles, elas, se consigo. Por exemplo, computadores pessoais exercem um extraordinário fascínio sobre mim. Então, este sobre aí vai ser uma preposição. Os pronomes o, a, os, as podem mudar de forma quando aparecerem depois de verbos terminados em R, S, Z, dos pronomes nos e vos e do designativo eis. As formas assumidas serão lu, lá, luz, las. Por exemplo, meu filho brincava, filo, estudar. Então, esse filo vai ser o verbo fazer, vai ser fiz, aqui, com o o. Então, esse Z dele, ele está terminado em Z, esse Z vai cair, vai sair, e nós vamos colocar no lugar de o, lo. A forma que ele vai assumir vai ser lo, então filo. Eilo surgindo por entre as brumas. Esse eilo aí, então, ele é esse eis, tá? Saiu esse S e o O vai aparecer como lo, então, eilo.
O outro caso, então, né, que ele pode mudar de forma, será quando aparecem eles, né, aqueles pronomes, né, o a, os as, quando eles aparecem depois de verbos terminados em ditongo nasal. As formas assumidas serão no, na, nos, nas. Por exemplo, o lápis caiu, peguem-no. Você não tem certeza dessas resoluções, supõe-nas apenas. Os pronomes de tratamento fazem parte dos pronomes pessoais e são palavras ou expressões utilizadas para a segunda pessoa do discurso, mas são empregados com o verbo na terceira pessoa. Por exemplo, você, Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Santidade. Temos muitos outros, tá? Se vocês olharem na gramática tradicional, vocês vão encontrar muitos outros. A expressão agente costuma substituir na linguagem coloquial o pronome nós. Atenção, vamos ver a página 287 da gramática de Faraco e Moura. Abre aspas. Apesar de ser considerado pela NGB como pronome de tratamento, que é o que nós pusemos aí no slide, certo? Você enquadra-se mais apropriadamente na categoria de pronome pessoal, visto que substitui tu em quase todo o território brasileiro. Fecha aspas. Neste momento, então, eu queria mostrar para vocês duas gramáticas que elas não são tradicionais, então não foram utilizadas para fazer esse slide. A primeira é essa daqui, ela é muito pequenininha. É a gramática de bolso do português brasileiro, do Marcos Bain, tá? Ela vai tratar o pronome de uma forma diferente da gramática tradicional, porque ela não é uma gramática tradicional, e ela pode ser interessante para os professores, porque ela traz, assim, o que não ensinar na escola. Então, tem algumas sugestões do que você pode fazer na sala de aula. Por exemplo, tentar ensinar que a forma ali só pode ser empregada como objeto indireto e negar testemunhos históricos que remontam à fase arcaica da língua e se prolongam até os dias de hoje. Então, eles vão apresentar aqui, vai apresentar aqui nessa gramática, algumas sugestões de como você pode tratar a gramática em sala de aula, na escola, e a forma que vai aparecer aqui dos pronomes, está aqui nessa página, tem um quadro, é muito parecido com o que nós vamos encontrar nessa outra gramática, então eu vou ler para vocês o que está nela, porque ela é maior, é mais fácil de ler do que nessa aqui, porque como essa aqui é a gramática de bolso, ela é difícil até de abrir, tá vendo? Ela é muito pequenininha, a letra é menor também. Eu vou ler nessa, que vai ficar mais confortável. Essa daqui é a pequena gramática do português brasileiro, do Ataliba de Castilho e Wanda Maria Elias. Então, nós vamos ver aqui o que eles apresentam como pronomes. Na parte de pronome pessoal, não é uma gramática tradicional também, sim. Então, o que nós apresentamos aqui nessa aula, nesse slide, até agora, foi o que está na gramática tradicional de Faraco e Moura. Nós vamos ver agora, só para ter uma ideia, o que aparece numa gramática que não é gramática tradicional. Então, nós temos aqui, primeiro, o Ataliba de Castilho, ele divide, nesse quadro dele de pronomes, ele divide português brasileiro formal e português brasileiro informal. Então, ele vai colocar aqui, primeira pessoa, por exemplo, ele coloca eu. Tá tanto no formal quanto no informal. No informal, ele coloca a gente também. A segunda pessoa do singular, tu, como nós vimos aí, você. Então, vocês viram aqui que o Faraco e Moura, nessa gramática aqui que nós usamos para as explicações e para os exemplos, que é uma gramática tradicional, ele coloca o você na parte aqui, ó, que nós vimos, de pronomes de tratamento. Mas eles escrevem que, na verdade, não é bem o pronome de tratamento, não, já está substituindo tu, né? Aí, já na outra gramática, nessa aqui do Ataliba de Castilho, ele coloca você aqui como pronome pessoal, tá? Aqui no quadro como pronome pessoal. O senhor, a senhora também aparece aqui. No português brasileiro informal, ele coloca você, e tu. A terceira pessoa, ele, ela, e no informal, ele, ei e ela, tá? E no plural, ele vai apresentar nós como formal, a gente como informal,
Vós, de uso muito restrito, os senhores, as senhoras e vocês, como formal, vocês, os seis e seis, como informal. E na terceira pessoa do plural, eles, elas, como formal, e eles, elas e eis, sim? Como informal. Então, só para vocês verem aqui a diferença, né? Do tratamento que os pronomes pessoais vão receber nessas gramáticas, nessas duas gramáticas aqui. Numa que é tradicional e uma que não é tradicional. Nessa daqui também está muito parecido, né? Pronomes reflexivos. Serão reflexivos me, ti, si, consigo, nos e vos, quando o sujeito e o objeto pronominal de um verbo são a mesma pessoa gramatical. Por exemplo, eu me considero honesto. Nunca, ela jurou a si mesma. Pronomes recíprocos serão recíprocos nos, vos e si, quando indicam uma ação mútua. Por exemplo, noivo e noiva beijaram-se. Contrações e combinações. Contrações entre preposições e pronomes retos de terceira pessoa. De com ele, dele, de com ela, dela. De com eles, deles, de com elas, delas. Em com ele, nele, em com ela, nela, em com eles, neles, em com elas, nelas. Contrações e combinações entre pronomes átomos desapareceram quase completamente no português do Brasil, ocorrendo poucos exemplos na literatura. Então, mi com o, mu. Mi com a, ma. Mi com os, mus. Mi com as, mas. Ti com o, tu. Ti com a, tá. Ti com os, tus. Ti com as, tas. Li com o, lhu. Li com a, lhá. Li com os, lhus. Li com as, lhás. E nós temos também aqui, né, os com nus, com vos e com li. Então, gente, isso é o recorte que eu fiz para vocês do que está aí na gramática sobre os pronomes pessoais. E eu gostaria de, então, estimular vocês não só a lerem a gramática tradicional, mas procurarem uma gramática como essa daqui. Eu mostrei as duas de exemplo, porque são as duas que eu tenho aqui no momento, mas qualquer uma também, que não seja tradicional, ou busquem artigos, vai ser interessante também, para vocês verem como que é um tratamento que a linguística vai dar desses pronomes e também para a gente começar a pensar, né? Eu comentei aqui que nessa daqui do Marcos Banho tem algumas coisas, algumas reflexões sobre o que ensinar, o que não ensinar, ou como ensinar, talvez, na sala de aula. E eu acho que aí a gente pode começar a pensar também quem não é da licenciatura, quem é do bacharelado, por exemplo. Vamos supor que tem alguém aqui que seja do bacharelado em tradução. Então, você vai traduzir, suponho que você seja do espanhol. Eu vou dar o exemplo do espanhol porque a minha primeira formação é em espanhol. No espanhol, a gente tem essas combinações assim, de pronomes e elas são usadas. Então, quando você estuda espanhol, o que você vê está muito mais próximo disso daqui, que aparece na gramática tradicional, do que do uso que a gente tem no português do Brasil, no português brasileiro, melhor, né? Então, se você for traduzir um texto do espanhol para o português, aí lá no original estava alguma coisa do tipo se lo dijo. Então o se lo seria como o li com o, né? Em espanhol. Você vai traduzir isso para o português usando essa fórmula que aparece aqui? Será que isso seria o mais adequado? Eu particularmente, tenho certeza que não seria o mais adequado. Pelo menos na maioria dos textos não seria adequado. Ou, por exemplo, se você for bacharelado também, você vai trabalhar com revisão. Aí você recebe uma monografia, uma dissertação que seja de um estudante, sei lá, de qualquer área da engenharia. Aí você vai trocar tudo que aparece no texto dele exatamente aí para seguir o que está numa gramática tradicional. Será que isso seria realmente adequado? Então, acho que está no momento, assim, mesmo que vocês estejam no início do curso de vocês, de começar a refletir sobre isso, né? O que a gente encontra na gramática tradicional, que a gente vai levar para a sala de aula, o que a gente não vai levar, ou, por exemplo, você pode levar isso aqui para uma sala de aula como uma curiosidade, para eles saberem que existiu isso um dia, mesmo que não exista mais no português do Brasil, né, no português brasileiro, mas para eles saberem que existiu um dia, tudo bem. Agora você vai
ficar nisso com seus alunos durante dias e dias e aulas e cobrar que eles saibam de cor e que eles comecem a usar? Faz sentido fazer isso com seus alunos? Ou faz sentido traduzir do espanhol para o português ou de outras línguas que usam também, né? Que a gente tem no italiano, vai ter no francês também. Então faz sentido fazer uma tradução do francês, do espanhol, do italiano para o português usando isso daqui? Será que é a melhor opção? Ou na sua revisão, quando você for revisar um texto, faz sentido você usar esse tipo de coisa? Ou outras estruturas que nós temos também na gramática tradicional? Então, eu acho que esse é o momento de vocês começarem a refletir sobre isso. E depois, no curso, vocês vão ter matérias, né, específicas de tradução ou matérias específicas de ensino, se você for na licenciatura. Vocês vão refletir sobre isso, aí tendo uma base teórica, claro, mas é bom que vocês já adiantem esse raciocínio como um raciocínio seu, né? Vocês já não vão chegar nessas matérias totalmente crus. Então, até o próximo vídeo.